apresentamos a Ti nesta manhã. Deus, nesse período em que a Tua palavra será, Deus, estudada nessa casa. Senhor, que os nossos corações, que os nossos pensamentos, Senhor, não tenham, ó Pai, outro desejo que não seja aprender a Tua palavra. Por isso, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos os nossos desejos. Deus, a vencermos tudo aquilo, ó Deus, que possa vir contra nós, Senhor. Tentando, ó Deus, roubar a nossa atenção. Tentando, ó Deus, minar o nosso desejo de aprendermos a Tua palavra. Porque, Senhor, a Tua palavra é que nos sustenta. A Tua palavra, Senhor, é que nos edifica. A Tua palavra, Deus, é que nos direciona, Senhor. Por isso, ó Pai querido, que possamos vir, ó Deus, nesta manhã, estarmos, ó Deus, ansiosos pela Tua palavra e como bom alimento, que possamos, sim, Deus, mais uma vez nesta casa, nos alimentarmos da Tua palavra e ao final, ó Pai, desta escola bíblica dominical, saiamos, ó Deus, mais uma vez alimentados e abastecidos pelo Teu Santo Espírito. Assim oramos a Ti e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento. Vamos estar no ponto 18 da nossa
Aleluia. Glória a Deus, né? Realmente Deus, Ele é a nossa luz. E o amor que nós temos vem do Senhor Jesus, né? É impossível para mim não ouvir esse louvor e lembrar do presbítero Marinho, né? A primeira vez que eu ouvi esse hino foi ele cantando. E aí a gente sempre associa isso, né? Feliz, né? Mas eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos estar fazendo essa parte introdutória da missão. Quero convidar aqui a Ana Gabriele para estar fazendo a leitura. Louvado seja Deus. Salve, irmãos, cantar do Senhor. A lição de hoje é a lição 12, que tem por tema as epístolas instruem e informam os cristãos. O texto áureo, que se encontra em 2 João 1,3, diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. A verdade prática diz assim: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como a formação dos cristãos. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 1, de 1 a 3, 1 Pedro 1, versículos 1 e 2, e 2 João 1, de 1 a 3. Vamos ver como de costume. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados são, como todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele, o apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no campo, Galácia, Capadócia, Ásia e Filipe, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Agora vamos ler todos juntos. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e em amor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa primeira parte da escola, Senhor, e também pela consagração que teve, Senhor. Te pedimos, Senhor, que Tu continue conosco, abrindo nosso coração e nosso entendimento para que venhamos aprender a Sua palavra. Senhor, que a pessoa que for ensinar essa lição esteja nas Tuas mãos, Senhor, que fale aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém.
paz do Senhor. Amém, irmãos? Você está com os irmãos conseguirem ir um pouco. Meu pai era pequeno, não consegui fazer uma letra maior. Acho que dá, conforme eu vou falando aqui, os irmãos, isso é só para a gente se atualizar um pouco, tá, irmãos? A lição de hoje. Bárbara, ali desde cedo ali atrás, ali, fazendo algumas anotações ali, estava aguardando a abertura da sala aí para pegar o quadro, por isso eu só entrei agora. Mas hoje, irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 12, como foi lida aqui a leitura bíblica em classe, há alguns instantes. A lição de hoje, que tem como tema: as epístolas instruem e formam os cristãos. É bem claro que nós estamos esse trimestre estudando sobre um tema de bastante relevância, né? Nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras, né? A inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Esse exemplar que você carrega todos os dias de culto, que você traz à igreja, esse exemplar bíblico que você tem na sua casa, e que eu creio que vocês também são leitores da Palavra de Deus, porque essa é a nossa obrigação, como servos do Senhor, conhecermos o nosso Deus. Ele se expressa através das suas Escrituras. E hoje, falando sobre a supremacia da Bíblia, da Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, a nossa bússola diária, né, que nos vai direcionar a nossa vida até o dia que o Senhor nos chamar. A Bíblia, já foi falado aqui desde a primeira lição, o período que foi escrita, como ela foi escrita. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o Novo Testamento, né, principalmente sobre as cartas, tá? Nós chamamos de cartas, mas possivelmente na sua Bíblia, na primeira página do livro, de cada livro, está epístola. Epístola é a mesma coisa que carta, é uma palavra derivada do grego, epístolis, tá? Ou seja, de caráter, algo escrito, endereçada a um destinatário. Hoje é bem notório nós observarmos que hoje ninguém escreve mais uma carta para ninguém, né? Hoje você tem a facilidade da internet, das redes sociais, como o WhatsApp e tantos outros. Vocês mandam uma mensagem, em questões de segundos, de instantes, a pessoa já recebeu a mensagem em qualquer lugar do mundo, né? Aonde tiver conectado uma rede de internet, é lógico. Mas antigamente não era assim. Eu peguei a maioria dos irmãos, acho que quase todos aqui, tirando a exceção de 2 ou 3 pessoas que estão aqui, que não pegaram esse período de cartas. Eu lembro muito bem que minha família, por parte do meu pai, muitos, e parte da minha mãe, quando eu era garoto ainda, criança, escreviam cartas por morarem longe, a ponto de ser uma viagem de 3 dias, né, de ônibus, 4 dias, para chegar ao destino. Então, se comunicava através de cartas, mandava foto, já tinha fotografia, é lógico. Então, se comunicava através de cartas. Eu lembro que aprendi isso na escola ainda, quando era no primário ainda, né? Obrigado. A escrever uma carta, ensinava-se, né, professora Gilza, né? Hoje, ela professora, hoje ensina ainda na escola? Acho que não ensina mais a escrever uma carta, ensina? Acho que não. Mas na nossa época, ensinava-se a escrever uma carta, né? Colocar data, quem é o remetente, o destinatário, como é que se fazia, irmão? Mas está balançando a cabeça, deve ter escrito muita carta também. Então, irmãos, o período do Novo Testamento também era dessa forma. As cartas queriam se comunicar através de carta e eram destinadas a alguém. E o Novo Testamento, irmãos, as cartas paulinas, que são 13 cartas, e as cartas gerais, que nós vamos falar, que são as outras cartas de outras autorias, todas elas tiveram um destinatário, tá? O remetente, o autor da carta. Se nós olharmos o Novo Testamento, como eu escrevi aqui, nós vamos observar que são 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento são, alguém sabe? 39. E no Novo, 27. Dos quais, do Novo Testamento, desses 27, 21 escritos do Novo Testamento, livros, né? Vamos colocar livros, vamos falar dessa forma para compreensão, são chamadas de epístolas, tá? 13 delas são escritas por uma única pessoa, o apóstolo
Paulo, aquele que teve o encontro com o Senhor em Atos, no capítulo 9, ali é relatada a história de Paulo, quem era Saulo de Tarso, né? Então, Saulo e Paulo é a mesma pessoa, tá, irmãos? Só que Saulo é uma forma hebraica, tá, do seu nome, e Paulo é uma forma grega de escrita, tá, que tem também significados. Então, vamos lá. Eu falei aqui 27 livros do Novo Testamento, tá? Todo o Novo Testamento tem 27 livros, contando os evangelhos, os 4 evangelhos, tá? Contando o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas gerais, tá? E o Apocalipse. Então, são 27 livros. Então, irmãos, hoje falar dessa lição, falar sobre as epístolas que instruem e formam os cristãos, ou seja, o pensamento cristão, vamos falar dessa forma, né? Lógico que nós vamos ver Paulo falando muito sobre isso, sobre a mente de Cristo, o pensar de Cristo, tá? Então, podemos falar dessa forma. Por que eu estou falando assim? Porque sabemos que nós, a Igreja de Cristo, as bases doutrinárias da Igreja de Cristo são utilizadas as cartas paulinas e também os evangelhos de Jesus, tá? Mas até porque nos escritos do evangelho de Jesus, a igreja ainda não era formada, tá? Os irmãos conhecem a história. Então, após a ascensão de Jesus, que é narrada no final, no livro de Atos, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que dá uma continuação do livro do Evangelho de Lucas, né? Nós vamos observar isso no final do Evangelho de Lucas, corrobora-se com o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos observar uma continuação de uma história, né? Nós vamos observar isso. Nós vemos a ascensão do Senhor. Dali nós vemos quando os discípulos ficam em Jerusalém, ali dá-se o início da igreja. Nós vamos ver, através da pregação de Pedro, e a história vem decorrendo, o início da igreja. Então, dali que nós vamos observar o início dos escritos, claro, das cartas paulinas, das cartas gerais, que elas têm, ela tem caráter doutrinário, tá? E tantas outras questões a serem tratadas. Então, irmãos, como eu falei aqui, que no Novo Testamento são 27 livros, desses 27 livros, 21 são cartas, tá? São epístolas, aqui ó, são epístolas, tá? 13 são de autoria de um homem só, Paulo, com a inspiração divina, é claro isso nós falamos, né, sobre a inspiração da Bíblia, da palavra de Deus. Os escritos de Paulo foram inspirados pelo Senhor. É claro que algumas questões dentro do escrito de Paulo, há uma frase que Paulo, em vez em quando, fala assim, está escrito lá, digo eu, não o Senhor. Nós vemos Paulo aconselhando, mas mediante aquilo que ele aprende com o Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor. Paulo traz conselhos, claro, de acordo com aquilo que ele compreendia do momento específico, tá, irmãos? Então, mas tudo isso há uma inspiração divina, como foi falado no relato de Lucas. Lucas não foi testemunha ocular de Jesus, Lucas não acompanhou o ministério de Jesus, Lucas veio posteriormente, mas ele escreveu o evangelho baseado em outros evangelhos e em testemunhas oculares, como ele diz no capítulo 1 do evangelho de Lucas, que ele reuniu dados para escrever esse evangelho. Aí há a inspiração divina nos seus escritos, na forma que ele redigiu, na forma que ele relatou, ele conseguiu elaborar uma pesquisa minuciosa. Então aí nós vemos a inspiração divina, conforme nós também vemos a inspiração divina nesse fato que eu disse agora, que Paulo diz, digo eu, não o Senhor, né? Os irmãos já leram isso. Há também, claro que há uma inspiração nisso também, porque os relatos que Paulo vem trazer para exemplos, para ensino, para didática, tem uma inspiração divina. Os irmãos estão compreendendo até agora? Então, para a gente falar das epístolas, por que é importante essa lição? Porque a gente vai falar da formação do cristão, do caráter cristão, né? Nós sabemos que o cristão, Paulo diz que tem que ter a mente de Cristo, ou seja, devemos ser parecidos com Cristo, sermos imitadores de Cristo. Imitadores é quem? É aquele que imita e procura compreender e fazer conforme aquela pessoa faz. Não é assim, ser imitador? Só que Jesus, ele foi um grande discipulador, ou seja, se ele foi um grande discipulador, ele deixou o seu exemplo para nós, para compreensão
do pensamento, tá? Daquilo que Jesus queria falar sobre o reino de Deus, de uma vida eterna, de uma nova vida. Então, as cartas paulinas, ela vem justamente trazer para nós o entendimento sobre as questões doutrinárias. O que são doutrinas? Questões doutrinárias. Questões doutrinárias, doutrina é o quê? É o conjunto de quê? De ensinamentos, normas a serem seguidas, ensinamentos. Então, as cartas paulinas, essas 13 cartas, são muito importantes para doutrinamento nosso, para ensino cristão. E as epístolas gerais também. Eu estou falando primeiro da carta de Paulo, não que seja mais importante, mas se nós observarmos os escritos do Novo Testamento, as cartas paulinas, ela vem primeiro, na ordem do Novo Testamento. Não necessariamente as cartas paulinas estão na ordem cronológica, porque não estão, tá, irmãos? O primeiro escrito do Novo Testamento não foi o Evangelho de Mateus. O primeiro escrito não foi o Apocalipse. O primeiro escrito foi a carta de Paulo ao 1 Tessalonicenses, quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, lá na Grécia. Foi o primeiro escrito por volta do ano 50 depois de Cristo. Esse foi o primeiro escrito do Novo Testamento, tá? Os evangelhos, irmãos, são 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro evangelho que está no nosso Novo Testamento é qual? Mateus. Mas Mateus não foi o primeiro escrito do Novo Testamento, tá, irmãos? O primeiro livro foi Tessalonicense. Mas o primeiro evangelho foi Mateus? Também não. O primeiro evangelho, possivelmente tudo indica que seja o evangelho de Marcos, tá? João Marcos, o autor desse livro, tá? E os outros possivelmente veio após o evangelho de Marcos, através dos seus escritos. Mateus, como também foi testemunha, tá, ocular de Jesus. Mateus, o cobrador de impostos, né, que a Bíblia vem dizer, esse discípulo, tá? Ou seja, o Novo Testamento, ele não está na ordem cronológica dos acontecimentos. A Bíblia, a reunião, já foi falado isso, quando falamos desde Gênesis e Apocalipse, ela não está numa ordem cronológica dos acontecimentos. Quando a gente fala cronológica, do nosso tempo cronos, tá? Como aqui, domingo, segunda, hoje estamos aqui, amanhã segunda-feira, um outro dia. É uma ordem cronológica. Os fatos dos acontecimentos não estão reunidos nessa forma, na Bíblia, tá? Então, no Novo Testamento, da mesma forma que o Antigo. Mas, no nosso cânon do Novo Testamento, as cartas paulinas vêm após Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Primeiro vem os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados de sinóticos. Já falamos sobre isso, né, professor Ivan? Falamos sobre os sinóticos. Esses 3 evangelhos são chamados de sinóticos, tá? Eles narram a mesma passagem, tá? Uma passagem que você vai ver no evangelho de Mateus, você vai ver em Lucas, talvez não veja em Marcos, mas talvez outras passagens você vê nos 3 primeiros evangelhos. A sua similaridade, por isso são chamados sinóticos, tá? Que eles se aproximam um do outro. Claro, a forma escrita é de acordo com o seu autor, com a sua forma literária de escrever, seu gênero literário, e de acordo com aquilo que ele observou, se ele foi testemunha ocular, e como Lucas, que não foi testemunha ocular, mas fez uma pesquisa minuciosa, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Quem quiser depois observar isso, vai ver isso. Quando Lucas escreve esse Evangelho, direcionado a um homem chamado, um alto oficial chamado Teófilo, está lá em Lucas. Então, claro que vocês vão observar que cada Evangelho, ele foi escrito, principalmente, ele foi escrito endereçado a um público distinto. Um escreveu mais na linguagem judaica para o público judeu, outro escreveu mais para gregos, né? Como o próprio Lucas. Claro que o Lucas tinha essa ascendência grega, claro, o médico Lucas, o doutor Lucas, né? E João Marcos de uma outra forma, e já observamos o 4º evangelho, o evangelho de João, que é escrito de uma forma diferente, tá? Uma forma mais teológica, tá? Isso a gente não vou entrar nesse mérito, porque nós já falamos em aulas anteriores, tá? E não é a proposta da lição, é só para nós compreendermos o Novo Testamento. Então, após esses 4 evangelhos, se inicia-se um livro chamado Atos dos Apóstolos. Teve uma pessoa que me perguntou acho que foi semana passada, foi o senhor?
Foi alguém que falou de Atos. Atos, uma pessoa falou no meu ouvido assim, Atos, foi os Atos, os acontecimentos dos apóstolos. Eu falei, é por aí, irmãos. É isso aí. Os Atos, aquilo que foi descrito, feito no início da igreja, a ascensão de Jesus, o início da igreja, através da pregação de Pedro, e os acontecimentos, aquilo que os apóstolos fizeram após a ascensão de Jesus, através do Espírito Santo, os Atos pelo Espírito Santo. Então nós vamos observar, Atos Apóstolos é um livro histórico, tá, irmãos? Mas também é um livro profético, tá, irmãos? Ele também é considerado um livro profético, tá? Atos dos Apóstolos. Então, após os 4 evangelhos, se inicia Atos dos Apóstolos, que tem o seu autor, um homem chamado médico Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, de Jesus segundo Lucas, tá? O Evangelho de Jesus, mas o autor não foi Jesus, foi Lucas, o escriba que escreveu, tá? Vamos falar dessa forma. Aquele que redigiu o Evangelho, como se fosse uma biografia. É claro que nós não vamos comparar os 4 evangelhos como uma biografia, como hoje. Hoje você fala assim, eu vou escrever sobre a vida do pastor Sebastião. Aí eu vou escrever um livro sobre o pastor Sebastião, uma biografia sobre a vida dele. E vou recolher relatos da vida dele e vou fazer uma biografia. Então eu sou um biógrafo. A biografia é dele, mas eu sou um biógrafo, estou escrevendo sobre ele. O Evangelho, os 4 evangelhos, é parecido, mas não vamos dizer uma biografia, porque não foi dessa forma, porque há uma inspiração divina. Os irmãos estão compreendendo? Então, os 4 evangelhos, escritos falando sobre Jesus, claro, cada evangelho teve o seu autor, como Mateus o seu autor, Lucas, o Evangelho de Lucas, autor Lucas, Marcos e João, tá? João também foi autor de cartas, tá? De 1ª, 2ª e 3ª João, tá? Que são chamadas de cartas joaninas, conhecidas como cartas joaninas. E João foi o mesmo que escreveu o Apocalipse, o livro das revelações, tá? Um livro apocalíptico, essa é uma realidade. É um livro profético, porém apocalíptico, tá, irmãos? Então, nós vamos ver, após Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o início dessas cartas, as 13 cartas paulinas, que não estão na sua ordem cronológica, como eu disse aqui, do tempo, dos acontecimentos. Mas todas as cartas paulinas, as 13 cartas, ela tem o seu tema, que nós iremos falar, está na revista. Não dá, claro, que não dá para me escrever tudo ali, mas está na revista, nós vamos abordar esse tema, cada tema. Porque, irmãos, cada livro da Bíblia, ele tem um tema, ele é temático, ele não é aleatoriamente, ele tem um tema. O Evangelho tem um tema. O Evangelho de Mateus endereça um público com um tema, ele apresenta Jesus de uma forma. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus de uma outra forma, já de um servo mais humilde. E cada um assim. João apresenta Jesus como um filho realmente de Deus, o Deus encarnado, o verbo que se encarnou e fez homem. Primeiro no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos observar isso, tá? Então, todos os livros da Bíblia têm um tema. E as cartas paulinas também. Nós vamos ver a primeira carta paulina, que é Romanos. A carta que Paulo escreve à igreja de Roma, aos romanos. Então vamos lá. Eu coloquei algumas coisas que não estão na revista, mas para o nosso aprendizado. Já falei aqui, o primeiro escrito do Novo Testamento não foi o Evangelho de Mateus, tá? Foi a carta de 1 Tessalonicenses, escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. É lógico que hoje estamos em 2022 depois de Cristo. Então, a carta foi escrita depois de Cristo, depois do ano 1, no ano 50, né? Nós vamos observar que o cânon do Novo Testamento, ele teve um período escrito, diferente do Antigo Testamento, né? A Bíblia toda levou 1400 anos para ser completa, tá? Mas o Novo Testamento foi mais rápido, foi entre 50 e 100 depois de Cristo. No ano 100, o Novo Testamento já havia sido todo escrito, o cânon já estava fechado, tá? A inspiração para os escritos bíblicos terminou em Apocalipse. Já foi falado aqui, embora exista muitos livros bons para compreensão, para nos ajudar, né, para estudos, muito importantíssimo, mas a inspiração divina se encerrou em Apocalipse. Foi ensinado aqui, já que estamos falando sobre a supremacia da palavra de Deus, é o tema do trimestre, hoje é a penúltima lição, tá? Falar sobre Bíblia, devemos compreender as suas origens.
tá? Como esse livro chegou em nossas mãos? Durante as 13 lições, todos os professores se preocuparam em mostrar e apontar isso para nós. Como esse sagrado livro chegou em nossas mãos e permaneceu durante séculos e mais séculos e mais séculos para que esteja na sua mão hoje. Muitos morreram por causa desse livro, é bem claro, foram perseguidos por causa disso. Mas o seu escrito, nós vamos ver a ação divina para que esse livro estivesse na nossa mão hoje. Os irmãos compreenderam alguma pergunta? Então vamos dar continuidade, para depois a gente ler a revista ali alguns pontos. Então vamos lá, irmãos. Falamos aqui, o Novo Testamento foi escrito em aproximadamente 50 anos, tá? Do ano entre 50 e 100. 100, justamente o Apocalipse que João, no ano de 95, 98, a data não tem como afirmar certinha a data, porque há erros, tá? Há erros que eu vou te dizer, erros no calendário, tá? O calendário moderno, há erro de datação de diferença de alguns anos de diferença, tá? Desde o ano 1 até hoje. Então, por isso não tem como precisar, não é, professor Cícero? Então vamos lá. Se encerrou a inspiração, claro, em Apocalipse, aproximadamente nesse período do ano, que eu falei aqui, a partir do ano 95, quando João é exilado em Pátimos. Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui a classificação das cartas paulinas. Eu falei aqui, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas. 13 têm autoria do apóstolo Paulo, ou seja, são conhecidas como cartas paulinas. As cartas paulinas têm alguma divisão, tá? Em temas que nós vamos ler aqui, eu não coloquei aqui porque está na revista, tá? Porque tem a sua temática, cada livro, Romanos, Efésios, cada um tem a sua temática, a sua abordagem, na qual Paulo ele escreve, endereça, ele destina a carta a alguém, a uma igreja ou a alguém, tá? Então, num caráter doutrinário e assim por diante. Então vamos lá, a classificação das cartas paulinas. Cartas maiores, que também são conhecidas como cartas eclesiásticas, tá? Vou explicar aqui os irmãos. Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, 1ª, 2ª Tessalonicenses, tá? Essas são as cartas maiores, também conhecidas como cartas eclesiásticas, tá? Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 6 cartas, conhecidas também como cartas eclesiásticas. E tem as cartas da prisão, tá? Cartas da prisão, num período em que Paulo estava preso. Paulo escreveu estando preso. Ele falou algo interessante. Paulo diz que ele estava preso, porém, a palavra de Deus não está presa. Os irmãos já leram isso. Ele mesmo disse isso. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala para aquele jovem pastor não se envergonhar dele por causa das suas cadeias, daquilo que ele passou por causa do evangelho. Ele não aconselha Timóteo dessa forma? Então, nós vemos os escritos que Paulo escreveu durante a sua prisão, algumas prisões de Paulo, tá? Efésios, ele escreve para a igreja de Éfeso, Paulo estava preso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele também estava preso quando escreveu a carta de Filemão. Porém, a carta de Filemão, ela foi uma carta pessoal. Os irmãos já leram a carta de Filemão? Quando Filemão era um escravo de Onésimo, né? Então ele fugiu, ele empreendeu em fuga, tá? E o que aconteceu? Quando ele teve um encontro com Cristo, Paulo escreve a Filemão, escreve falando desse escravo. Ele escreve a Filemão falando do escravo Onésimo. Eu tinha invertido o nome, tá? Ele escreve a Filemão falando acerca do perdão e tantas outras circunstâncias para que ele recebesse Onésimo de volta. Não é assim? Então, ela é chamada de carta pessoal, tá? Ou seja, mas está enquadrado nas cartas que Paulo escreveu durante a sua prisão, tá? Então vamos lá. Terceira, as cartas pastorais, tá? Paulo, ele escreve algumas cartas, 3 cartas endereçadas a pastores, cartas pastorais. 1ª, 2ª Timóteo, nós vemos Paulo escrevendo a esse jovem pastor, Timóteo. Paulo,
tinha muita estima por Timóteo, nós observamos isso nos seus escritos, fala saudando não só Timóteo, mas sua avó, Lóide, sua mãe Eunice, né? Falando sobre uma fé genuína que eles tinham, na qual Timóteo também aprendeu isso com a avó, uma fé que não era fingida, uma fé verdadeira. Ou seja, então Paulo tinha muita estima a esse pastor, e Paulo escreve a Timóteo, nós vemos nessa carta de Timóteo, Paulo escrevendo a ele falando sobre heresias, para combater heresias, questões doutrinárias, que vinham de gnosticismo, de outras filosofias, outros ensinos que eram hereges, e Paulo se preocupou com isso, determinados assuntos, escreve a Timóteo. A primeira carta a Timóteo, a segunda a Timóteo, sendo que também nessa carta pastoral nós vemos Paulo escrevendo acerca de consagração de ministros, de obreiros da casa do Senhor, de conduta de pastores, condutas de obreiros, tá? Sobre família, Paulo escrevendo sobre isso, encorajando também Timóteo, por Timóteo, que estava empreendendo uma obra eclesiástica, tá? Timóteo, ali também ele estava exercendo uma função de ministro, pastoral. Então Paulo escreve essa carta a Timóteo, duas cartas, primeira e segunda Timóteo, tá? Conhecida como cartas pastorais, tá? E escreve uma carta a Tito também, com o mesmo caráter. Se nós olharmos a carta de Tito, nós vamos ver Paulo escrevendo acerca de consagração de obreiro a ministro, a família de ministros, tá? E assim por diante. Então, essas três são conhecidas como cartas pastorais. Então, eu fiz um resumo ali das cartas paulinas, tá? É claro que agora nós vamos entrar na revista para lermos, para compreendermos a temática de cada carta paulina, tá? Como eu falei do evangelho aqui, dos 4 evangelhos, que também tinha o seu tema proposto de cada dos 4 evangelhos, a carta paulina também tinha, e as cartas gerais. Vamos falar um pouco das cartas gerais para depois entrar na lição. As cartas gerais são as outras cartas que não foram escritas por Paulo, as outras epístolas. Eu falei aqui que Paulo escreveu, olha aqui, 13, autoria do apóstolo Paulo. 8 são chamadas gerais, que teve outros autores. Ou seja, as cartas de Paulo foram direcionadas a um determinado público, ou seja, a uma igreja. Paulo escreve a um público, a vários. Ele vai escrevendo e endereçando a Romanos, aos Gálatas, aos Efésios, a Filemão, a Colossenses, Tessalonicenses, escreve 2, e assim por diante. A igreja de Corinto, Paulo escreve 2 cartas, tá? Então, elas são direcionadas, tá? Já as gerais, ela tem um caráter um pouco diferente, e teve seus autores diferentes. São 8 cartas gerais, tá? Aqui, ó, as cartas gerais, que também é conhecido como cartas católicas. O que significa a palavra católica? Católica, catolicismo, como tem a igreja católica. Catolicismo significa a palavra universal. Catolicismo significa universal. Católica, universal. Ou seja, também essas cartas, essas 8 cartas, que não escritas por Paulo, são conhecidas como cartas católicas ou cartas universais, além de ser cartas gerais, tá? Por quê? Vou explicar aos irmãos. Teve como autor uma carta, Tiago. Quem foi Tiago? Meio-irmão de Jesus, tá? Falo meio-irmão porque é filho de Maria, então é meio-irmão de Jesus, né? A epístola está lá na sua Bíblia. Quando você vai abrir o livro, a epístola de Tiago, está lá, Epístola Universal de Tiago, tá? Que é considerada como cartas gerais. Tiago teve seu autor, a carta de Tiago, o irmão de Jesus, que também tem uma temática muito importante, vale a pena ser abordada também. Se houver tempo, nós vamos abordar. Primeira Pedro e segunda carta de Pedro, tá? Teve como seu autor Pedro, o apóstolo, tá? É claro, isso eu vou ter que falar aqui. A primeira carta, a segunda, há teólogos, estudiosos que dizem que houve o auxílio de alguém, ou possivelmente ele não escreveu por falta, podemos dizer, se fosse hoje, talvez por falta, não vou falar analfabeto, não é uma palavra muito forte, mas semi-analfabeto, uma coisa, algo assim, só para nós compreendermos, tá? Eu não estou dizendo aqui que Pedro não foi capacitado pelo Espírito Santo por Deus para
nos seus escritos. Foi inspirado, sim. Eu só estou levantando aqui, mostrando aos irmãos, porque alguém pode ler isso e ouvir falar, aí falar, o Cristiano não falou isso, o professor lá não falou, eles não falaram isso. Então, a segunda carta, dizem que possivelmente teve um outro autor que levou o nome de Pedro. Mas eu não acredito dessa forma. Tá? Eu não acredito e creio que os professores aqui também não. Tá? Eu acho que todos aqui concordam da mesma forma que o seu autor também foi Pedro. Tá, irmãos? Então, vamos lá. A outra carta escrita foram 3, conhecida como cartas joaninas, que teve o seu autor, o apóstolo João. O João que escreveu o Evangelho de João, o João que estava na ilha de Patmos e escreveu os livros das revelações. Escreveu, é uma forma de dizer, porque nós sabemos que João estava em Apocalipse, quando Jesus fala com ele, revela a ele e fala para que ele escreva num livro. Então, ele escreveu aquilo que Jesus assim o mostrou, o revelou, tá? Dentro do livro das revelações, Apocalipse. Então, o cânon do Novo Testamento, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, livro histórico, porém também profético, podemos dizer assim, tá? As cartas paulinas 13, depois as 8 cartas gerais, tá? E por último, os livros da revelação, das revelações, Apocalipse, tá? E também teve uma carta aqui, que devemos falar 2 cartas, Hebreus, tá? Que o seu autor é desconhecido, embora cogita-se, tá? Para estudos, cogita-se alguns autores, mas não pode ser afirmado, tá? A autoria é desconhecida, mas a inspiração não, a inspiração é conhecida, é o Espírito Santo inspirou, da parte de Deus, inspirou o autor a escrever Hebreus, tá? Então, alguns autores, alguns estudiosos eruditos acreditam que pode ser o autor Paulo. Eu já vi uma Bíblia de estudo que estava lá, autor Paulo, mas não podemos afirmar. Outros acreditam que possa ser até Apolo, que escreveu Hebreus, tá? Foram cogitadas alguns autores, mas não podemos afirmar, é incerto, tá? Autor desconhecido, não sabemos o autor da carta aos Hebreus. E por último, a carta de Judas, também uma carta bem pequenininha, né? Um capítulo só, né? De fácil leitura, leia em 5 minutos, você leu a carta de Judas. Então, essas são as cartas, as epístolas gerais, né? Universais, por isso está lá, Epístola Universal de Tiago, né? Então é enquadrada nesses outros escritos, tá? Porque é um caráter mais universal, abrangendo cristãos e outros públicos, tá? Não foi endereçado diretamente, tá? A um público como o Paulo escreveu. Paulo escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso. Ele escreve diretamente uma carta direta. Eu falei aqui a Filemão, Paulo está escrevendo diretamente a ele, endereçada com um assunto determinado a ser tratado diretamente com esse destinatário. Então, os irmãos compreenderam até agora, irmãos? Mais ou menos ali um resumo que nós fizemos. Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa revista, vamos falar um pouquinho aqui O tema da revista, as epístolas, já vou repetir, instrui e formam os cristãos. As epístolas é de suma importância para nós. O Antigo Testamento é importante? Sim. É inspirado por Deus? Sim, inspirado, a Antiga Aliança. Eu falei uma vez aqui que não tem como ter o novo sem ter o antigo primeiro. A Antiga Aliança, a Nova Aliança, o Novo Testamento é o quê? É o cumprimento justamente daquilo do Antigo Testamento. A promessa do Messias se cumpre no Novo Testamento. É verdade ou não é verdade? Então, irmãos, o Antigo Testamento é inspiradíssimo, sim, também. Aponta para a pessoa de Jesus. Como nós já falamos aqui, toda a Bíblia ela aponta para quem? Para Jesus. Quem é o tema central da Bíblia? É Jesus. Você vai lá, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é o seu tema. A Bíblia tem um tema central, que é Jesus. Tudo aponta para Ele. Então vamos lá. Colossenses, Paulo fala que tudo foi feito por Ele e para a glória dEle. Então, importantíssimo, o Antigo Testamento
deve ser lido, meditado, estudado, tá? O Novo Testamento, importantíssimo, inspirado, e as cartas paulinas. Quando a gente fala em cartas paulinas, quer conhecer Jesus? Vai nos evangelhos. Você vai conhecer o caráter do mestre. Você vai conhecer a personalidade do mestre. Tá? De quem foi Jesus? Nós falamos muito no Espírito Santo, na pessoa de Jesus e na pessoa de Deus. Uma vez eu fui questionado, são 3 pessoas? 3 deuses? Eu falei, não, um Deus só. O Espírito Santo é quem? Deus está presente aqui em forma corpórea? Não. Mas Jesus falou que enviaria outro, o Consolador, que era igual a Ele, que já habitaria em nós, o Espírito Santo. Ele habita em nós, o seu Espírito. Ou seja, que é o próprio Deus. Jesus é quem? É Deus encarnado, homem. O homem perfeito, Deus encarnado. Ou seja, Paulo não fala em Filipenses que Jesus, o quê? Não usurpou ser igual a Deus, mas antes, olha só, ele tinha toda a sua glória, esvaziou-se, aniquilou-se e se fez figura humana para entrar na nossa história. Ou seja, Jesus é Deus encarnado, não é reencarnado não, tá, irmãos? Essa doutrina nós não acreditamos, da reencarnação não, tá? Deus encarnado, Deus que se fez homem por amor a nós, tá? O Messias prometido. Então vamos lá. Importantíssimo, inspirado por Deus, as cartas de Paulo e as outras epístolas, tá? Como eu falei, dentro da sua temática, nós vamos ver que tem questões doutrinárias para a Igreja de Cristo. Por isso que você vai ouvir uma ministração de questões doutrinárias dentro do cristianismo, falando sobre conduta cristã. Pode ver, o pastor vai ler uma dessas 21 cartas para trazer questões doutrinárias dentro daquilo do cristianismo, tá? Embora, claro, que os evangelhos, nós vamos ver o caráter de Jesus, a questão, que podemos dizer doutrinária de Jesus, dos ensinos, porque Jesus doutrinou também, ensinou também, tá? Sermão do Monte, Jesus estava falando o quê? Estava ensinando. Jesus ensinou, Jesus doutrinou também. Foi um grande doutrinador, ou não? Doutrinador. Então vamos lá. A leitura bíblica em classe, irmão. Olha, a verdade prática traz algo interessante. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Importantíssimo para a formação do cristão. Hoje nós estamos tendo, todo domingo temos discipulado. Eu estava olhando lá o discipulado e muitas dos seus estudos pautados nas cartas paulinas e nas outras cartas gerais. Então, importantíssimo para nós esse aprendizado. A leitura bíblica em classe, sim, nós acabamos de ler, a jovem ali leu, 1 Coríntios, capítulo 1, carta de Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, e primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, e a outra carta de João, tá? Aqui nós vemos Paulo escrevendo a Corinto, Paulo se chamando, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que estava em Corinto, ele escreve, claro, aqui a saudação que ele já dá à igreja, tá? Então aqui o autor traz uma abordagem da importância das cartas. É claro que na leitura bíblica em classe ele não vai abordar tudo porque não tem como, tá? Pedro também da mesma forma, tá? Então vamos lá, irmãos. A introdução da nossa revista, ela vem dizer, eu já fiz o resumo, já falei aqui, as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento, tá? Já falei aqui na minha fala, tá? Já falamos aqui das cartas paulinas e os outros autores chamados cartas gerais, tá? Primeiro ponto aqui, primeiro parágrafo, primeiro tópico, ele vem dizer, como as epístolas, tem um título, como as epístolas paulinas nos instruem. Aí ele vai falar, o autor aqui, da temática de cada revista, de cada epístola, de cada carta. Primeiro aqui ponto, ele vem falar sobre as instruções salvíficas. Nesse grupo enfatizaremos os aspectos da doutrina da salvação. Olha aí. Porque se nós olharmos, irmãos,
né, na questão até teológica, há várias doutrinas. Doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, pneumologia, a doutrina do Espírito Santo, doutrina sobre anjos, né, soteriologia, que é a doutrina sobre a salvação, tá? Então são várias doutrinas, tá? Conjuntos de ensinamentos. Então Paulo, ele aborda várias doutrinas nos seus escritos, aqui ó. E já diz aqui o autor: nesse grupo enfatizaremos aspectos da doutrina da salvação. Paulo está falando sobre salvação, soteriologia, salvação, doutrina da salvação. Como é que se dá a salvação? Como é que se recebe? Se recebe a salvação. Paulo, ele vem dizer em Romanos que ninguém é salvo pelo que ele faz. Não é verdade? Que a salvação é dom de Deus. Então, não é mérito meu nem seu que nós somos salvos, mas sim pela graça. Paulo aborda isso em Romanos. Então, é uma da temática da salvação, Paulo vem abordando. Aos romanos destaca-se que o justo viverá pela fé. É um texto bastante, né? Esse versículo aqui de Romanos foi um versículo que chamou a atenção do grande reformador. Quem? Lutero, em 1517, lá na Reforma Protestante, né? Era uma única igreja, os irmãos sabem a história, né? Lutero, padre católico, monge católico, começou a estudar a palavra de Deus, ter acesso, porque nem todos tinham acesso, né? Era controlado pela igreja, a história vem mostrar assim. Então, Lutero, tendo acesso a isso, ele viu e chamou a atenção, que o justo viverá pela fé. Chamou a atenção dele. E daí nós vamos ver Deus usando a vida desse padre, né? E em 1517 a Reforma Protestante. Então, estamos aí. Nós, protestantes, porque protestamos contra o dogma católico. Tá, irmãos? Então, essa é uma verdade que devemos falar. Então, vamos continuar. Aos romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Acompanha aí. Romanos 1,17. Está escrito isso lá. Cristo nos libertou do pecado mediante o sacrifício remidor. Ele nos redimiu. Ou seja, ele pagou um preço. Remissão é pagar algo. Lembra que lá na antiga aliança, né, alguém que era, vamos supor, um servo, um escravo, né, para ele ter a liberdade, teria que ser pago um preço. Alguém redimir ele, um preço a ser pago, né? Lembra da história de Ruth e Noemi? Que o marido de Noemi já era viúva, Noemi era viúva, Ruth era sua nora, e o seu marido morreu, tal, né? Era moabita, e nós vamos ver que ela foi redimida, ou seja, o parente mais próximo, de acordo com a lei, ele teria que casar-se com ela, ou seja, redimir, ou seja, dar sustento, casar com ela, dar posterioridade aos descendentes. Então, nós vamos ver isso na história de Ruth. Então, Cristo, da mesma forma, ele nos redimiu. Esse remidor lá de Ruth, é claro que foi Boaz, tá? Um judeu. Mas, aqui, nós vamos observar Jesus nos redimindo, nos comprando, literalmente, a preço de sangue, na qual Jesus, no seu sacrifício na cruz, morrendo por nós. Morrendo a nossa morte. Porque nós que deveríamos morrer por nossos pecados, irmãos. Essa é a realidade. Paulo diz que todos pecaram e destituídos nós fomos da glória de Deus, por causa do pecado. Nós morreríamos por causa do pecado e a salvação não teríamos. Então nós fomos comprados, redimidos pelo sangue de Jesus na cruz, no momento da sua crucificação, do sacrifício do mestre. Não é bem verdade isso? Então aqui ele vem dizer que Romano destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante o sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aí vem um processo chamado da justificação, né? Se nós olharmos esse processo, né, da conversão, acontece isso. No momento que uma pessoa, ela vem aqui, levanta sua mão, reconhecendo o sacrifício de Cristo, reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador, que além dele não há outro Salvador. Aceita o sacrifício, reconhece, ou seja, ele é justificado por Cristo. Cristo lá na cruz, ele estava fazendo o quê? Nos justificando ao Pai.
Ele morreu o quê? Ele nos justificou com o sacrifício dele. Ou seja, justificar é o quê? É absolver, é tornar alguém justo. Não é isso? O que Cristo fez. Então, mas isso, aí nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver João quando ele fala que o verbo, né, ele vem falando daquilo. Aí chega num determinado momento no capítulo 1, ele vem abordar a questão da paternidade. Até o momento que nós não reconhecemos o sacrifício de Jesus, não aceitamos a Ele, nós somos simplesmente uma criatura de Deus, como todos os seres humanos são criatura. Mas filhos, nós nos tornamos através de quê? Do reconhecimento. Ele fala isso no Evangelho de João, ou não fala? Está lá, pode ler. Então ele nos torna, ele fala, nos deu-nos o poder, né? Ele nos torna filhos agora. Agora somos filhos dele. Então, irmãos, quando ele fala assim, ó, por causa do pecado, ele nos redimiu na cruz, nos libertou do pecado. Dessa forma, nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Embora somos seres humanos, suscetíveis a erros, a cometermos equívocos, a pecarmos, sim, tá? Somos seres humanos. Por isso Paulo fala que nós devemos mortificar a carne, né? É uma luta diária, mortificar a carne. A esse desejo desenfreado. Paulo, ele fala sobre isso, que nós devemos combater isso, né? Então vamos lá. Aí dentro da temática de Romanos, o autor já colocou aqui no primeiro ponto, ó, o justo viverá pela fé. Ele está falando da salvação. Paulo vem falar em Romanos da questão da salvação, tá? Aí aos Gálatas, ainda em Romanos, aí o autor diz aqui que nós somos declarados justos por causa do sacrifício de Jesus. Os irmãos estão compreendendo? Então vamos lá. Continuando, aos Gálatas, a carta de Paulo à igreja de Galácia, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Ou seja, é claro que quando ele vem abordar dentro dessa temática, a princípio ele começa a abordar a obra da lei mosaica. Ele vem abordando dentro dessa temática da lei de Moisés. A lei, ela servia, Paulo ele vem dizer que a lei servia de aio, servia de um guia, de condutor. A lei serviu para isso, tá? Para conduzir a Cristo. Então a lei, ela punia quem? A lei era boa para quem não transgredisse, a lei era muito boa. Mas para quem transgredia, a lei penalizava. Então, quando ele vem falar aqui, que ninguém era salvo pelas obras da lei. Isso quando falava da lei mosaica. Tá? Ninguém era salvo por fazer um sacrifício por expiação do pecado, havia, né, a salvação não. Ali apontava para o sacrifício de Jesus, aquele cordeiro que havia sido imolado antes da fundação do mundo, quando a Bíblia diz. Jesus já havia sido preparado, imolado antes de Deus criar o mundo, Jesus já havia sido preparado. Por quê? Porque Deus já sabia que o homem pecaria lá no Éden. O homem seria destituído da glória de Deus. Isso por causa do pecado que afasta. O pecado nos distancia de Deus. É algo sério, irmãos. Aí Paulo vem abordar sobre a questão do pecado. Devemos bater nessa tecla no pecado, nos nossos cultos. Falarmos que o pecado nos afasta da presença de Deus e do Espírito Santo. O pecado distancia, irmãos, é verdade. Então, continuando, Paulo aos Gálatas vem dizer que a obra da lei não justificava ninguém. Eu não me tornava justo por causa disto. E hoje, da mesma forma, eu não me torno justo porque eu prego ou porque eu estou em todos os cultos, eu faço isso, observo isso. Não, eu faço isso porque eu sou salvo. Os frutos do Espírito, isso faz com que você esteja aqui em comunhão na presença do Senhor. São os frutos do Espírito. Mas isso não vai fazer com que você seja salvo. Não é isso. Porque se fosse por isso, não bastaria. Jesus seria insuficiente o seu sacrifício. Não bastaria o sacrifício de Jesus. Porque aí eu estou sendo salvo pelas minhas obras. Não é isso. Aí nós vemos Paulo abordando isso em Gálatas. Mas lá na epístola geral,
nós vamos ver Tiago falando que a fé sem obras, ela é morta. Ou está contradizendo o que Paulo disse? Não. Ele está dizendo que a sua fé, as suas obras demonstram aquilo que a sua fé no sacrifício de Jesus. Se você está aqui nessa manhã aprendendo da palavra de Deus, por que você está aprendendo? Porque você tem fé, não acredita no sacrifício do Senhor. E você vai discipular alguém, vai falar a palavra de Deus para alguém, mas para isso precisamos aprender a palavra de Deus. Lembra daquele eunuco, né, lá em Atos dos Apóstolos, quando ele estava lendo o livro, se eu não me engano, do profeta Isaías, né? Era Jeremias? Jeremias, Cícero? Que ele estava lendo? Era Isaías. Isaías, quem falou? Obrigado, professora Gilza. Ele estava lendo e ele não compreendia, porque não tinha alguém que lhe explicasse. E Deus usa quem? Filipe. Não é verdade? E Filipe vai, ele é impelido pelo Espírito Santo, e ele vai. E ele ensina as Escrituras a ele. Ou seja, olha aí, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Tiago, ele vem dizer que a fé sem obra, a fé, mas ela tem as obras da fé, daquilo que você crê, do sacrifício de Jesus. Se você está aqui, a obra que você está fazendo aqui hoje é por causa da fé, você está demonstrando. Aí Paulo vem falar do fruto do Espírito. Todos nós devemos demonstrar o fruto do Espírito. Todo crente tem que ter fruto. O que Jesus falou? A árvore que não der fruto, ela serve para quê? Ela é cortada, é queimada, ela tem que dar fruto. Tem que dar fruto. A fé, ela tem que produzir o fruto. Aí Tiago já falando isso. Aí Paulo, ele vem dizer aqui aos Gálatas, Paulo vem dizer que ninguém é justificado pelaquilo que faz, pela fé. É pela fé, não é pelas minhas obras. As minhas obras faz porque eu tenho fé, porque eu sou salvo de acordo e fruto do Espírito. Então, por isso, nós pregamos, nós falamos do amor de Deus aonde for. Você prega para o seu parente, você fala para o seu vizinho, você fala na sua escola. Você está falando do quê? Você está pregando, você está falando do amor de Deus, porque é um fruto do Espírito, porque você recebeu aquilo da parte de Deus. Então, é através da fé. Se você não tem a fé em Cristo, no sacrifício dele, não reconhece, você não tem o que falar. Ou tem? Não tem. É impossível. Pode falar, pastor Cícero, que eu bebo uma água. Correto. Isso aí, é isso aí. E Paulo, ele aborda justamente isso, porque Jesus, ele fez isso para a nossa salvação. E Paulo está falando, ele morreu por você, para você ser redimido. Não você por mérito seu, porque mérito nós não temos. Não tínhamos e não temos o mérito para isso. Então, porque tem pessoas, tem doutrinas que ensinam o que você faz, isso conta para a sua salvação. Não. O que você faz é fruto do teu espírito, fruto do Espírito, fruto daquilo na qual, da fé. Por isso que Tiago fala, a fé sem obra, ela é morta. Eu tenho fé, mas eu não demonstro o fruto do Espírito. Eu tenho fé, igual você conversa com muitas pessoas aí fora e fala, não, eu acredito que Jesus é o Salvador, mas ele não aceita esse Jesus Salvador. Eu reconheço que eu sei que ele é, mas eu não vivo como ele quer que você viva.
Mas eu não faço aquilo que ele ensinou para nós fazermos. Vocês já conversaram com alguém aí fora assim? Eu acredito sim, Jesus é o Salvador sim, eu rezo para ele. Tem gente que fala assim, outros falam eu oro, eu faço isso, mas não, aquilo que Tiago falou, a fé sem a obra, ela tem a fé, mas ela não demonstra que ela é salva através da fé. Olha aí a diferença nisso. E aqui dentro também acontece em nosso meio, pessoas que são meramente religiosos, só frequentam, só vão, mas eles não tomaram a atitude de servir realmente, não demonstram o fruto. Então, aqui Paulo ele vem abordando essa temática dentro da carta aos Gálatas. Então vamos lá, continuando para correr que o tempo vai embora. E que somente a fé em Cristo, está na revista, continua aí, irmão, nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, aí somente a fé em Cristo, que nos liberta do jugo do pecado. O pastor Cícero falou uma coisa super importante, ele morreu pelo seu pecado. É claro que a batalha é diária, nós fomos justificados ali no momento do sacrifício, mas aí tem um processo, tem outro processo chamado santificação, que é gradativo. É gradativo durante essa caminhada. É claro que o processo a estatura que a Bíblia vem dizer de varão perfeito, da glorificação, é claro que é futura, mas nós vamos observar que após você já ser justificado, você vem em processo da santificação. Aí eu já vi pessoas falando para mim assim, Cristiano, mas a Bíblia diz que devemos ser santo igual a Deus, porque Deus é santo, devemos ser santo como Ele, mas é impossível ser santo como Ele. É um processo gradual, é diário, é lutar contra o pecado, é abandonar as velhas práticas, é viver uma vida com Deus. É diário, é diário, é diário, é todo dia, né? Então vamos lá, continuando. Aí a próxima carta que ele vem abordar, dentro da carta das cartas paulinas, em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. A importantíssima mensagem do Cristo crucificado. Como assim? Paulo vem dizer que evangelho sem a cruz de Cristo é o que? O evangelho que não tem a cruz é o que? É um anátema. Tem que ter a cruz de Cristo, tem que ter o Cristo crucificado. Quem é o Cristo crucificado? Jesus, que morreu crucificado por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou. Paulo ele vem falar sobre isso. Paulo ele vem dizer que se Jesus ele não morresse crucificado, em vão seria a pregação dele. Se Cristo não morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Porque muitos acreditavam que Jesus havia morrido, mas não ressuscitado. Então Paulo fala, se Cristo, está lá em Coríntios, se ele não ressuscitou, em vão é a minha pregação. Em vão você estaria aqui nessa manhã se Jesus não fosse, se não houvesse sido ressuscitado. Fábio, seria em vão a nossa pregação se ele não ressuscitasse. Pode? Certo. Ia salvar ele. É o que nós acabamos de ler. É verdade. Não vai ser salvo por isso. Então vamos lá, continuando. Então, irmãos, Paulo ele exorta aqui a igreja de Corinto, em 1 Coríntios, que a mensagem da igreja tem que ter a cruz de Cristo, o evangelho da cruz. Paulo diz que o evangelho da cruz de Cristo para muitos é loucura. É loucura. Como pode um carpinteiro morrer e salvar a vida de outra pessoa através da sua morte? Olha só, do derramamento de sangue dele. Para o mundo é loucura, mas para nós, Paulo diz, mas para mim é o poder de Deus. Então Paulo está demonstrando aqui, olha só, a mente de Deus. Ele está falando aqui da mente de Deus. Olha só, ele entregou o seu filho, ele se entregou por nós, sofreu escárnios, maus tratos,
né? Que Jesus sofreu, irmão. Açoites. A caminhada dele até o Gólgota. O quanto que Jesus sofreu. Não só física, psicologicamente também. Sua mão e seus pés foram cravados no madeiro. Olha quanta dor. Sem anestesia, irmãos. Morreu. Ao terceiro dia, pela madrugada de domingo, ele ressuscita. Ou seja, o evangelho da cruz. Devemos pregar isso. E hoje nós vemos isso, Paulo exortando a igreja de Corinto. E hoje nós vemos muitas das vezes nas nossas pregações, não é falado sobre pecado, não é falado sobre o arrependimento, não é falado sobre a volta de Cristo, não é falado quase sobre salvação. É muito falado sobre prosperidade, o melhor da terra. Então, irmãos, a igreja de Cristo, nós devemos nos preocupar com a mensagem da cruz, o evangelho da cruz. Deixarmos esse evangelho de facilidade, o evangelho da cruz. Olha só, irmãos. Então ele aborda isso. Olha só, vou ler de novo, está na revista, irmãos. Ó, é em 1 Coríntios. Ressalta, obrigado, a mensagem do Cristo crucificado. Olha aí. Que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Olha aí. Jesus, ele não falou, eles perguntaram a ele se eles dariam um sinal da volta do Filho do Homem. Não foi assim? Jesus falou, geração incrédula e adúltera, eu não vos darei um sinal se não for o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim ficaria o Filho do Homem no coração da terra, no seio da terra. Não é assim que está lá? O sinal que ele deu? É isso que nós devemos pregar. Porque havia doutrinas, irmãos. Sabe por que Paulo está doutrinando a igreja de Corinto sobre isso? E ele doutrina também Timóteo sobre isso? Porque havia uma seita chamada gnosticismo, uma ideia que eles acreditavam, muitos deles acreditavam que Jesus não havia ressuscitado. Estava dentro de alguns pensadores daquela época. Tá? Então, irmãos, Paulo combateu isso. Opa, calma aí. Se Jesus Cristo não ressuscitou, em vão é a minha pregação do que eu estou ensinando a vocês. E Paulo teve essa experiência. Vocês observem bem. Eu falei aqui no início da minha introdução, quando a gente falou das cartas paulinas, eu falei aqui da conversão de Paulo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Quem era Paulo e quem era Saulo de Tarso e quem ele se tornou posteriormente. Né? Eu falei da questão de Saulo e a questão de Paulo. Então, não vamos entrar nesse mérito, mas o que eu quero dizer para os irmãos, Paulo teve uma experiência no caminho de Damasco fantástica com o Senhor. O Senhor fala com ele pessoalmente. Né? Claro, nós vamos observar isso. E Paulo, assim, ele serve ao Senhor. A ponto de ele ser chamado, ele mesmo se considerava servo. Servo ali, Paulo vem falar literalmente escravo. O escravo não tem vontade, mas a vontade do seu Senhor. É bem isso que Paulo, quando ele vem falar de servo, é que ele está falando. Que nós somos servos de Deus, de Cristo, mas a vontade não é nossa, é dele. O servo não tem vontade. Tem, professora Gilza? Não tem. Escravo tem vontade? Ele come a hora que o Senhor dele quer. O escravo, ele trabalha a hora que o Senhor quer. Não era assim, né, quando havia escravidão? Era assim quando teve a escravidão aqui no Brasil. Era chicotada no lombo, só dormia a hora que o dono deixava, e quando desobedecia era tronco. Não era assim a escravidão? O escravo não tinha vontade própria. Paulo se denominou escravo de Cristo, servo, porque ele disse o quê? Que a vontade não é minha, mas é dele. Por isso Paulo dizia, não vivo eu, mas Cristo que vive em mim, a vontade é dele. Agora eu faço o que ele quer. E isso tem sido, pastor Cícero, nas nossas vidas, e muitos cristãos hoje, a falta do entendimento. Porque muitos de nós queremos fazer o que nós achamos que devemos fazer. O que nós entendemos e queremos. Como se um dia não fôssemos prestar conta, Fábio, dos nossos atos. Você até pode fazer o que você quer. Eu costumo dizer aqui, eu vi uma vez um pregador, realmente bem verdade o que ele disse, você pode tudo. Você pode pregar em pecado,
Você pode cantar no conjunto em adultério? Pode. Você pode ensinar roubando? Pode tudo isso. Só não pode ir para o céu. Porque para você receber a vida eterna, para você participar, Valci, do arrebatamento da igreja, você tem que estar enquadrado dentro da vontade do mestre. Aquilo que Paulo fala, a vontade não é minha, mas é a dele. Eu não tenho vontade própria. Então Paulo aborda isso nessas cartas que nós acabamos de ler. Então vamos lá, para correr. 2 Coríntios, frisa-se o mistério da reconciliação, ministério da reconciliação, em que Cristo levou nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Por isso ele vem dizer, a Bíblia vem dizer, principalmente nas cartas, que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Lembra que na antiga aliança, no Antigo Testamento, havia o ofício do profeta e havia o sacerdote. O profeta, qual era a função do profeta? Ele trazia o oráculo de Deus, as vontades de Deus, o que Deus queria falar com o povo, ele falava através do profeta. Não era assim no Antigo Testamento? E o profeta falava com o rei, com quem fosse. Ele falava, trazia os oráculos de Deus para o povo. E o sacerdote? Ele levava as súplicas do povo a Deus. Ele sacrificava a Deus pela expiação de pecados e tantas outras circunstâncias, por gratidão, por louvor a Deus. Não era assim? Era o sacerdote que tinha esse ofício de fazer. Então, na antiga aliança, o homem não tinha esse privilégio. Tinha, professor Hélio? Não tinha. Tinha que ter um mediador. Olha só como é que apontava para a pessoa de Jesus. Quem é? Por isso o escritor dos Hebreus, ele vem dizer que Cristo é o sumo, ele é o maior de todos os sacerdotes, ele é superior a Moisés. Jesus é superior a... ele fala que Jesus é da ordem de Melquisedeque, não está lá nos Hebreus? Que ele é superior a Melquisedeque, é superior a Abraão, a Moisés, a todos os sacerdotes, Cristo é superior. Ou seja, tudo apontava para ele e Cristo hoje é quem? É um mediador. Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Por quê? Porque lá na cruz, ele fez essa reconciliação quando ele morreu na cruz. Quando ele não justificou a Deus lá, ele falou, está lá no Evangelho, o que Jesus falou? Senhor, está consumado. Ele não falou? Está consumado. Aí ele entrega o espírito dele, não é assim? Entrega o meu espírito. Aí a Bíblia diz que ele morre, não é isso? Ele morreu literalmente, Jesus morreu literalmente. Mas antes ele falou, está consumado a obra da salvação. Está consumado, foi consumado naquele momento. Então, o mediador foi ele. Agora, nós não precisamos mais do sacerdote. Esse que está falando, o escritor dos Hebreus está falando isso. O escritor dos Hebreus fala isso, que agora nós não precisamos, porque já temos o mediador, que é Cristo que mediou lá na cruz. Né? Aí, tem mais, aí o escritor dos Hebreus vem falar que o Novo Testamento, aquilo que Jesus falou, lá, lembra daquele momento da ceia, que lá em Mateus, se eu não me engano, não sei se é 26, para decorar no capítulo, eu sou horrível. Jesus ele vem falar, era no período de Páscoa, aí os discípulos perguntam a ele, mestre, aonde quer que nós preparemos a Páscoa? Claro, quero pechar a Páscoa judaica, literalmente, a Páscoa judaica, a festa judaica, ele ia lembrar da saída do Egito. E ali eles preparam, Jesus dá todas as ordens, como onde deveria, a quem procurar, e procura. E eles preparam a festa, não é isso? Naquele momento que eles estão preparando a festa, que Jesus ele pega o pão, naquele momento, ele dá graças e parte o pão, né? Aí, quando ele pega o vinho, ele fala, esse é o que? Um novo testamento. Olha só, no meu sangue. O que ele está falando? Que esse testamento, ele ia ter valia. Sabe quando? Quando ele morresse, porque ele foi o testador. O escritor dos Hebreus diz isso lá, procura lá, que ele vai dizer assim, que o testamento só teve valia por causa do sacrifício de Cristo, quando Cristo morre. Aí passa a ter valia esse testamento. Porque ele mediou entre Deus e o homem, ele é o único mediador. Então na cruz ele fez essa mediação entre Deus e o homem. Agora nós não precisamos mais do sacerdote. No modelo do Antigo Testamento,
para levar nossas súplicas a Deus. Agora eu dobro o joelho na minha casa, aqui na igreja, eu falo dirigindo no meu carro, eu estou trabalhando e eu estou falando com Deus. Agora eu tenho acesso a Ele. Paulo fala isso, os escritores dos Hebreus falam isso. Olha só que lindo. Oi, pode falar. Fala mais alto para os irmãos ouvirem. Uhum. É o fruto que ele está dando. Isso é questão de caráter. Questão do caráter. Cristo transforma o caráter do ser humano. A Bíblia, você vê aqui, nós estamos falando sobre isso, sobre caráter, mudado. Vamos lá, irmãos. Já falamos de Corinto. Instruções a respeito de Cristo, né? Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Os Efésios, o tema é Cristo como cabeça da igreja e seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Tá? Então ele está falando aqui, está citando esse exemplo aqui, que Cristo é o cabeça da igreja. Aqui nós temos o nosso pastor Israel, pastor Sebastião, eles são os nossos líderes espirituais aqui. Nós devemos obedecê-los, né? Devemos obedecê-los, nossos líderes espirituais. Eles são o nosso líder aqui, uma organização aqui. Mas a igreja não é dele, não é do pastor Israel nem do pastor Sebastião. A igreja é de Cristo, ele é o cabeça, não é isso? E Paulo, interessante que Paulo fala também em Corinto sobre a organização da igreja. Ele vem falar ele fala do corpo humano, como a mão depende do braço, o antebraço do braço, do ombro, né? Cada órgão depende de outro para viver em harmonia. Paulo fala isso em Roma. É assim a igreja de Cristo também, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, tá? Aí ele vem falando aqui, nesse sentido a igreja foi eleita por Cristo, redimida em Cristo para a glória de Cristo. Vamos lá, continuando por causa do tempo, senão eu não vou conseguir falar tudo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele está falando para a igreja de Filipe, que o viver é Cristo, né? E ele vem falar justamente dentro disso, que ele vai falar que o viver dele é Cristo. Em um determinado momento, já viu que Paulo fala que o morrer é lucro? Por quê? Porque ele sabia o que estava aguardando ele. Lembra que quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira aqui, guardei a fé. Paulo sabia o que estava já proposto a ele, porque ele mesmo fala a Timóteo que a vida dele estava sendo oferecida por aspersão. Ele já sabia que os dias deles estavam se findando, mas o que alegrava ele é o que estava proposto no final da sua carreira. Lembra do exemplo que Paulo dá do atleta, daquele que faz atletismo, que corre, que ele sabe que no final da linha de chegada, ele sabe o que está aguardando ele no final da sua vitória? Paulo não cita esse exemplo do atleta? Então, aqui ele vem falar aqui, é viver em Cristo. Ele sabe que o que nos aguarda no futuro é o que é importante para nós. Tá? Aí ele enfatiza isso aqui. Agora, continuando. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo da vida para o salvo. Aos Colossenses, acompanha. Paulo sublinha que a vossa vida é escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Ele está falando aqui, o autor, que Cristo é suficiente para nós.
Não precisa, o evangelho é simples, irmãos. Não precisa a gente inventar tanta coisa. A gente vê tanta invencionice, né, pastores? A gente vê tanta invenção para estimular a fé, né? É copo d'água, é rosa ungida, é sabonete, é corredor de sal, passar embaixo da cruz daquele lenço. É tanta campanha e mais campanha, tanta coisa, irmãos, que a gente inventa, que Cristo é suficiente. Mas às vezes procuramos tanto a Cristo, procurando, e o Senhor está do nosso lado. Como lá em Apocalipse diz que Ele está à porta e bate, Ele está batendo, ó. Ele está ao nosso lado. Agora você tem um acesso para falar direto com Ele. Mas o Evangelho é tão simples, a gente que às vezes queremos complicar o Evangelho. Queremos trazer novidades aí de fora, coisas daí de fora para cá. Lembra quando Paulo, ele chega em Atenas, que ele fica alguns sábados, ele vai na sinagoga e fica lá combatendo com eles, combatendo no bom sentido, está falando da palavra, discutindo a palavra com eles, durante, se eu não me engano, 3 sábados na sinagoga, né? Aí, num determinado momento, o assunto começa a se expandir ali, do que Paulo estava fazendo ali naquela cidade, porque ali havia vários deuses, várias pessoas de várias crenças diferentes, e ali chegou ao ouvido de muitas pessoas que aquele homem estava ali trazendo talvez uma nova doutrina, né? Porque Paulo falava da crucificação, Paulo falava da ressurreição, então ele fala, esse camarada está trazendo um outro Deus diferente, né? Está lá, acho que é Atos capítulo 17, se eu não me engano. E ali Paulo ficava discutindo com ele sobre aquilo ali. Paulo estava demonstrando a ele que o Evangelho é simples, a simplicidade do Evangelho. Aí, e pessoas trazendo inovações, e no mesmo capítulo, alguns daqueles homens falam assim, vocês não estão sabendo das novidades que têm acontecido no nosso meio? Não é isso, pastor Samuel, que está lá? Das novas que estão acontecendo. O povo gosta de novidade, irmã Márcia. O povo gosta de coisa nova. Por isso nós vemos muitas igrejas trazendo novidade para dentro. Novidade que é no mundo, já é corriqueiro, e trazendo estratégias para dentro da igreja. E o povo vai atrás disso, dessas novidades. E isso me fez lembrar lá em Corinto, quando Paulo, essa frase, você não sabe da nova que está acontecendo na cidade? As novidades que estão acontecendo aqui? Desse homem está falando de um outro Deus? Olha só, é isso que Paulo está falando aqui, combatendo aqui. Continuando, terceiro ponto aqui, instruções para as últimas coisas. Em 1 Tessalonicenses, é claro que está abordando a vinda de Jesus, ó. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Havia dúvida para a igreja de Tessalônica. Como que seria quem morreu? Aquele que morreu em Cristo. Porque Paulo fala do arrebatamento, que Cristo, a palavra rapto, arrebatamento no original é rapto, né? Ó, Paulo cita no abrir e fechar de olhos, no piscar. Ele está falando na questão da agilidade. Ó, piscou o olho, quantos milésimos de segundo? Na questão do tempo. Então, havia dúvida na igreja de Corinto a questão do arrebatamento. E Paulo, ele tira essa dúvida acerca, ele fala daqueles que dormiram em Cristo. Paulo, ele vem falar como é que será o arrebatamento. Ele ensina na igreja de Tessalônica, está lá. Aqui, ó, o autor fala assim, Paulo ensina que o retorno de Cristo, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. É claro que Paulo, ele vem ensinar aqui, que no toque da trombeta, né? Paulo está falando que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando que ressuscitar aqui, é claro, não é o seu corpo físico aqui que vai sair da sepultura, não. É um corpo já glorificado. Ou seja, nós que os vivos, bem, não sei se eu estarei vivo até lá. Pode ser que o Senhor me chame antes. Ou pode ser que Deus arrebate a igreja agora e nós subamos, né? Então, ele ensina como é que se dará isso, da forma que será, tá, irmãos? Então, ele tira essa dúvida para a igreja de Tessalônica. Aí Paulo enfatiza, dizendo ainda, ó,
sendo necessário para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Irrepreensível, ou seja, conservarmos de acordo com a vontade de Deus, livre, distanciando do pecado, uma vida com Deus, nos conservando, para que no dia da volta de Cristo, nós estarmos o quê? Prontos para ser chamado. Não é assim? É bem verdade. Então Paulo tira essa dúvida da igreja de Tessalônica. Já em 2 Tessalonicense, eu estou lendo aqui, está na revista, irmãos. Tá? Eu estou lendo para a gente similar melhor. É porque eu já fiz um resumo e agora a gente vai falar da temática. 2 Tessalonicense, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor, iniciará a manifestação do anticristo. Tá? Que é o período da grande tribulação. Paulo já está explicando isso. Tá? Embora, irmãos, há várias correntes teológicas que pensam de forma diferente. Tá? A gente não vai entrar nesse detalhe. Tá? Mas isso não impede na salvação de ninguém. Tá, irmãos? Vamos lá, continuando. Quarto ponto. Instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio à sã doutrina. Isso ele está falando nas cartas pastorais, ele já está falando para Timóteo. Ó. Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto a ensinar. Olha o que ele está ensinando. Ele está falando, Timóteo, tem que ser apto a ensinar. Os homens que você levantarem para o santo ministério, tem que ser apto a ensinar. Está lá escrito lá, o obreiro, não dado ao vinho, não espancador, marido de uma só mulher. Não é verdade? Não avarento, não nércio. Não está lá as características do ministro? Tá? Da mesma sorte, as mulheres, dos obreiros, da mesma sorte, ele vem falando, quando ele fala da mesma sorte, é do mesmo critério, o mesmo crivo que o homem passa, a mulher também. Exemplos. Então, isso, ele está falando nas cartas pastorais, tá? Aí tem gente que fala, mas eu não sou pastor, eu não fui separado ao santo ministério. Não, mas também da mesma forma. Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, quer dizer, beberrão, tá? Não dado a bebida alcoólica, tá? E assim por diante. Cuidar bem da sua família, como Paulo fala para a igreja de Corinto, que o marido, ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, ele fala dos deveres do marido nas cartas, fala dos deveres das mulheres, da mesma forma, dos filhos, dos deveres dos filhos, tá? Então, essas cartas pastorais são instruções também pessoais, tá? Não é só voltada para ministros, mas também para toda a coletividade da igreja. Porque talvez tenha alguém que leia e fala assim, mas está falando isso para diácono, para presbítero, pastor. Não, por coletividade da igreja também. Nós não somos um corpo? Nós somos um corpo. Quem é o cabeça desse corpo? É Cristo. Se o Senhor Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, nós devemos fazer o quê? Quem comanda o corpo? É a cabeça. Ou é o pé que comanda? Não é o seu cérebro que dá ordem para você caminhar? Não é o seu cérebro que dá ordem para você mexer a mão? É o cérebro. Quem é o cabeça? Cristo. Quando ele dá o exemplo. Senão ele falava que Cristo era o coração. Não, Cristo é o cabeça. Cristo não bombeia, é o cabeça. É o intelecto. Sai disso. Vamos lá, continuando. Aí eu já falei de 1 Timóteo, 2 Timóteo. Paulo, quando escreve a Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. Olha aí, obreiros. O obreiro tem por obrigação manejar a palavra da verdade. Como assim? Meditar na palavra de Deus. No início da minha fala, na introdução aqui, eu falei que os irmãos estão aqui porque os irmãos são
leitores da palavra de Deus. Os irmãos estão aqui porque têm sede de aprender da palavra de Deus. Os irmãos estão aqui porque entendem que a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso alimento diário. Assim como Deus deu o maná lá no deserto de acordo com a necessidade do povo, Ele nos alimenta também. Então, irmãos, o obreiro da mesma forma, o obreiro também deve buscar também esse alicerce da palavra de Deus. Está aqui, ó, ele está falando de 2 Timóteo, ó. O obreiro deve manejar bem a palavra da verdade. É claro, irmãos, muitas vezes talvez entendam que é só o ministro, não. Eu vou englobar todos aqui na seara do mestre. O obreiro é quem trabalha. A questão eclesiástica é organização. É questão de organização. Tem o pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho. É organização do corpo de Cristo. Mas obreiros somos todos nós. A partir do momento que nós sairmos daqui, que evangelizarmos, o que for, falarmos do amor de Cristo, somos obreiro. Você é líder de departamento, você é líder de consagração, você é líder de oração, de culto no lar, de visitação, do que for, você é obreiro. Líder de adolescente, de jovens, de senhores, de que for. Pode falar, meu mestre. Olha aí, ratificou mais ainda. É outro departamento. É outro departamento. Então, quando Paulo fala aqui aos obreiros, justamente porque tem pessoas, eu estou falando isso, irmãos, porque tem pessoas que já falaram isso para mim, mas eu não exerço nenhum cargo eclesiástico. Não, isso é para todos nós, para as irmãs, para todos nós, manejarmos bem a palavra, buscarmos, meditarmos, conhecermos a palavra. Pode falar, irmã. É para todos. Para todos. Ele não falou só para o pastor Israel ir e pregar o evangelho e ministrar na igreja. Não. E quem somos igreja? A Assembleia de Deus aqui é o templo físico. A Assembleia de Deus, sim. Aqui é o templo físico, tem um nome lá fora. A Assembleia de Deus é em Trindade. Organização, tá? Mas a igreja mística somos nós. A igreja somos nós. Quando nos reunimos, somos a igreja de Cristo. Então nós somos obreiros na seara do mestre. Os irmãos e as irmãs são obreiros. Então, tem que manejar bem a palavra da verdade, a palavra. Tem que conhecer a palavra. O que é conhecer? Vocês estão aqui hoje, conhecendo a palavra de Deus. Todos os professores aqui, todo domingo, eles expõem a palavra de Deus, né? Todos nós aqui, de todas as classes, todos os professores, eles procuram expor o que a palavra está dizendo. Não é o que eu acho que a palavra está dizendo, é o que a palavra diz, não é, pastor Samuel? O professor Samuel está lá, balançando a cabeça, todos os professores. Então, quando ele fala aqui para 2 Timóteo, ó, que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Olha só, a Bíblia diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça, não é isso? Você ministra a palavra, você fala do amor de Deus, mas quem convence é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu levo a verdade, olha só, o que ele está falando para Timóteo aqui, ó. Ele vai trazer o convencimento aqui, ó, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, agora vamos para Tito. O pastor deve contrapor os falsos ensinos. Aí, claro, ele já está exortando a Tito da questão do líder do rebanho, ele se preocupar em trazer o alimento, combater as heresias, os ensinos fraudulentos, né? Lembra que Paulo numa determinada vez, ele falou assim, se alguém vos pregar um evangelho que não seja este que eu vos prego, seja considerado anátema. Anátema é sem valia, sem valor. Se o evangelho que vocês ouvirem não for esse que traz o que a Bíblia diz, é anátema.
Um evangelho da regressão, que eu vou fazer uma regressão para poder saber o que aconteceu no meu antepassado, porque tem igreja que faz, estou falando porque fazem, aqui perto um monte de igreja aí faz isso, tá? Para ver qual foi o pecado lá do meu bisavô, para que Deus, a maldição, quebre a maldição hereditária. Tem ou não tem? Tem. Se não for um evangelho que eu vos prego, que o Paulo falou, é anátema. Anátema. Nem pare para ouvir, anátema. Porque tem gente que procura Deus aqui, procura Deus ali, está na Bíblia, ficar em vossas, aonde? Congregações, não fazendo como costume de alguns. Olha aí, quem maneja bem a palavra da verdade vai por vento de doutrina? Vai por movimento? Vai por campanhas e mais campanhas de prosperidade? Não, não vai. Quem maneja bem a palavra da verdade, vai o que a palavra da verdade diz. Então, aqui aí Paulo fala para Tito, ele escreve para Tito, Tito, combate essas heresias que está acontecendo no nosso meio. Paulo falou porque estava acontecendo. Se fosse hoje, o que tem de heresia no nosso meio, irmãos? Invencionices, movimentos que as pessoas dizem que é Espírito Santo e não é, no nosso meio, e muitos são enganados, não é, pastor Cícero? Muitos são levados por fábula, Paulo que diz isso, muitos são levados por fábulas, ventos de doutrinas, terão comichões nos ouvidos. Aí ele fala, Timóteo, terás dias trabalhosos. Irmãos, estamos vivendo uma época agora, nessa geração, que talvez a igreja, talvez não, eu vou falar, durante a história da igreja, a igreja sofreu perseguição de pessoas contrariadas à fé da igreja. Muitos morreram, sofreram martírios, como os discípulos, que não negaram, sofreram martírio, mas não negaram. Mas hoje nós vemos algo diferente. Hoje nós vemos a igreja se apostatando, pessoas abandonando a fé, trazendo invencionices, dando ouvido a fábulas, tendo comichão de ouvido, trazendo heresia para o nosso meio. E muitos de nós vamos atrás disso. Por quê? Está faltando manejar bem a palavra da verdade. Isso é para nós pensarmos. Continuando. Tito, já falei. Filemão, a questão do perdão, olha só, falando do perdão, eu estava até comentando com a minha esposa a respeito do perdão, ela comentando comigo. Então, aqui em Filemão fala sobre perdão. Paulo escreve a Filemão falando sobre o perdão daquele escravo fujão, aquela situação do que houve lá, que se trouxe o problema que era para Onésimo receber ele, porque ele havia mudado a vida dele. Claro. Então, irmãos, o perdão, ele enfatiza o perdão, o transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, como o irmão. Isso é no seio da igreja também. Aquele irmão que pecou, que caiu, talvez foi disciplinado, porque a disciplina é correção, não é para jogar o camarada lá fora, não. Às vezes as pessoas pensam que uma disciplina, você agora está disciplinado, você não vai poder fazer parte do conjunto por causa desse pecado, né? Se bem que hoje quase não tem mais, né? Mas eu sou de uma época da Assembleia de Deus que havia essa disciplina, ficava 3 meses sem tomar Santa Ceia, né, tal, havia esse no nosso meio, aí ficava, mas o pastor falava assim, mas eu quero ver você nos cultos. O camarada estava disciplinado, mas tinha que estar no culto, ele estava disciplinado, mas estava presente, participando. A disciplina era para quê? Era para desanimar o camarada? A disciplina era para envergonhar ele? Não, era para a correção, para o bem-estar dele. Olha aqui, é justamente isso. Aqui ele está falando para Filemão, do erro de Onésimo, está falando para Filemão o erro daquele servo dele, mas recebe ele aí, perdoa ele, recebe no seu seio de novo. Mesma coisa a igreja, dessa forma. Vamos lá que o tempo está acabando. Irmãos, eu estou lendo aqui, mas muita coisa eu falei na minha fala, tá? Vamos lá. Como as epístolas gerais, as epístolas de Pedro,
se forma. Eu falei aqui já, como você tem o exemplo ali. A Pedro, agora a temática, ele aborda o sofrimento do cristão. Porque tem muita gente que fala assim, eu não aceito isso. Ouvem ou não ouvem isso? Mas Pedro está falando sobre o sofrimento do cristão. Jesus enganou você quando ele falou que no mundo você teria aflição? Não disse. Ele enganou não. Vocês vão ter aflição. Vocês receberam, aceitaram, reconheceram o sacrifício de Cristo. Beleza, tem uma notícia para te dar. Vai ser mar de rosa não. Vai ter aflição, vai ter perseguição. Vocês vão ganhar perseguição. Os discípulos foram perseguidos, irmãos. Não pensa que nós não seremos perseguidos não, no trabalho. Você vai ser perseguido nas suas... Vai. Ou tem gente que não é? Irmão. Olha aí. Pedro fala isso, aborda esse sofrimento, essas questões todas. Mas ensina que as provações, olha só, fortalecem a nossa fé. É verdade. As provações nos fortalecem cada vez mais. Lembra quando Paulo fala assim? Quando eu estou fraco, aí que eu penso que... Aí quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque aí eu estou na dependência de Deus. Aí eu estou forte, porque Deus está comigo, porque eu estou dependendo dEle. É quando eu estou fraco. Hoje eu estava falando com a minha esposa sobre um determinado assunto, né? Até de família. Que tem pessoas que só buscam a Deus, só estão presentes fazendo a vontade de Deus, quando está passando por um deserto, por uma determinada situação, uma perseguição. Aí estão aos pés do Senhor. Mas quando vem a bonança, ele agora deixa de lado um pouquinho. Devemos ser firmes, constantes, sempre abundantes. Ou seja, estarmos na presença do Senhor é a todo momento. Estarmos aprendendo a palavra de Deus é a todo momento. Então vamos lá, continuando. Pedro fala sobre o sofrimento, mas ensina que as provações nos fortalecem a nossa fé. É preciso santificar-se, tá as referências aqui em Pedro. Não dá tempo de ler. Suportar os agravos, suportar as provações, talvez as humilhações que você tem passado, não sei onde vocês, das humilhações, das perseguições, suportar isso. É o que ele está ensinando. E alegrar-se nas aflições. Tem gente que fala assim, outro dia uma pessoa falou assim, como é que você está? Você não está muito bem? Não, graças a Deus eu estou sem isso, estou sem dinheiro, graças a Deus. Não é graças a Deus não? Tem que ser grato a Deus em tudo, até no momento da doença você é grato a Deus, porque Ele está passando com você. Às vezes somos gratos só no momento da bonança, mas no momento do fracasso, deixamos. Calma aí. Tem que ser grato a todo momento. Então vamos lá, continuando. 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos de falso mestre. Tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Olha só, primeiro ponto, Pedro está falando ali, se nós não acreditarmos que o Senhor Jesus, Ele é Deus, mas também Ele foi homem, se eu falar que Jesus só era Deus, mas não era homem, eu estou negando a Cristo. Se eu falar que Cristo era só homem, não, Ele era Deus, era 100% Deus, mas também era homem. Eu não posso negar a humanidade nem a divindade de Jesus. E isso era negado, havia doutrina que negava, então Pedro combateu isso. Então vamos lá, continuando. Epístola de João, que são as epístolas joaninas. 1ª, 2ª, 3ª João, ele fala sobre o ensino de falsos mestres, heresias que haviam naquele momento, que tinha que ser refutadas, tá? As outras epístolas gerais, os Hebreus, que não teve, eu falei aqui que a gente não sabe o seu autor, mas fala sobre a supremacia de Cristo, Hebreus fala sobre fé, Hebreus 11, ele dá uma definição do que é fé, tá? E vamos encerrar por aqui. Então, irmãos, só para encerrar, as epístolas continuam a falar a doutrina da justificação, que nós somos justificados no momento, tá? Jesus justificou lá na cruz. Ele nos justificou lá na cruz, tá? Quando nós participamos de um novo nascimento, uma nova criatura nós somos. Agora, as coisas velhas ficaram
para trás, tudo se fez novo. O ato da conversão, o que é conversão? Eu estou caminhando aqui, quando eu faço assim, ó, eu fiz uma conversão, mudei de direção. Se eu ia para cá porque eu pecava, agora eu vou para cá que eu não peco mais, eu não adultero mais, eu não tenho mais amante, então eu sou o contrário. Eu era um cara fofoqueiro, falava de todo mundo. Aí eu viro para cá, agora eu não sou mais. As coisas velhas ficaram para trás. Conversão. Então você foi justificado, mas o processo da salvação é gradativo. Isso vai acontecendo. Tá? E o final de tudo é o processo da glorificação. É a última etapa da nossa salvação. O pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que no final do processo da salvação, a glória perdida no Éden, aquela que foi perdida lá no Éden, por causa do pecado, olha só, é restaurada. Trata-se de uma promessa futura na transformação do corpo mortal para o corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero ter passado para os irmãos essa lição. Na semana que vem, professor Samuel vai estar ministrando a última lição do trimestre. Então quero fazer o convite. Venha a última lição. Não falte, convide aquele irmão que senta do seu lado no culto à noite, para que venha para a escola bíblica, para aprendermos da palavra de Deus. E num outro domingo, após o professor Samuel que vai ministrar a última lição, iniciará a primeira lição do próximo trimestre. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Manuel. Na penúltima lição, né? Estudamos a penúltima lição, lição de número 12, fala que as epístolas instruem e formam os cristãos, né? As epístolas é a parte doutrinária da igreja, né? Onde o apóstolo Paulo, obrigado, Cristina, o apóstolo Paulo e os demais escritores das epístolas, né? Porque tem as epístolas paulinas, que são 13, e são 8 gerais, que são dos demais autores, né? Só o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, né? Que benção, né, irmão? Então a gente vê, o apóstolo Paulo se preocupou em doutrinar a igreja, através das epístolas. Então a gente vê, são 27 livros no Novo Testamento, só epístolas nós temos 21, né? E demais são Mateus, Marcos, João, Lucas, né? Atos dos Apóstolos e Apocalipse, são os demais livros. As demais são todas epístolas que doutrinam a igreja, que nos ensinam a sermos cristãos verdadeiros. As epístolas, irmãos, elas nos instruem e nos levam a sermos cristãos de fato, que vivam os ensinamentos de Cristo. Isso é profundo, né? A gente vê que a carta de Paulo, por exemplo, aos Efésios, ela nos dá um exemplo tremendo lá no capítulo 4, no versículo, acho que é 13, deixa eu ver aqui, eu escrevi aqui, no versículo, capítulo 4, versículo 13 e 14, né, que fala assim, ó, vou até ler aqui para os irmãos, eu até marquei aqui, ó: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Olha o 14, olha o 15, olha o 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcias, enganam fraudulentamente. Está vendo, irmãos, como é que é profundo isso? As epístolas, como é que é profundo para a nossa vida, para nosso ensinamento, para a nossa vida cristã. Então nós devemos, irmãos, meditar nas epístolas de Paulo,
nas epístolas gerais, né, nas paulinas e nas gerais, que são exemplos de servir a Cristo melhor. Então, o apóstolo Paulo ele se preocupou muito com isso. Ele fundava a igreja, fundava a igreja, montava a igreja, mas ele se preocupava principalmente em doutrinar a igreja, ensinar a igreja a servir a Cristo. Nós temos esse privilégio, irmãos, Escola Bíblica Dominical, né, de termos aqui professores capacitados, né, que nos traz essas lições maravilhosas aí, através desses temas que nós recebemos todo trimestre, né, que são maravilhosos. Eu quero dizer para os irmãos que as revistas, irmãos, normalmente hoje eu já começo a distribuir as revistas da escola, só que ainda não chegou na CPAD, na loja de Niterói, a revista. A central ainda não mandou para as lojas. Não sei o que aconteceu, mas houve um atraso lá na edição da revista. Então, mas nessa semana, por certo, estaremos recebendo a revista e no próximo domingo estaremos aqui distribuindo as novas revistas do próximo trimestre, né, que é o segundo trimestre de 2022. E que Deus possa continuar abençoando. Quero convidar o pastor Sebastião para estar fazendo o encerramento. Cara. Continua com esse propósito aí, irmãos, maravilhoso no coração de aprender mais de Deus, tá? Quer esse microfone aqui? Ali, pega aquele aqui. Pai do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Convido a igreja a se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse trabalho tão importante para nossas vidas, aqui neste lugar, através da ministração da palavra de Deus, que a palavra de Deus mostra para nós como nós devemos nos comportar como cristãos, né, irmãos? Na presença do Senhor. Poderoso e eterno Deus, nesse momento, Senhor, nós levamos o nosso pensamento ao trono da Tua glória, ó Pai, para apresentarmos as nossas vidas diante de Ti, te agradecendo, ó Pai, por esta manhã tão abençoada para nossas vidas. E agora que vamos para os nossos lares, Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, Pai, se conosco, nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal, nos livra de todo perigo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amem e aguardam a vinda do Senhor. Todos possam dizer comigo, amém. Obrigado a todos em nome de Jesus. 18 horas, o grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor.